Otep família, mais um vídeo no canal. Novamente agradecendo a vocês, todas e todas, que têm feito as inscrições no canal, têm feito os compartilhamentos, continuem ativando o sininho, continuem deixando aqui embaixo sugestão de pautas, né? Teve uma pessoa que deixou aqui, acho que foi a Bibi ou o Bibi, que deixou uma outra sugestão de pauta para nós trocarmos ideia. Não esqueci, vamos discutir sobre essa sugestão que essa pessoa deixou aqui. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia, que é uma ideia que precisa ser analisada a partir da perspectiva do pan-africanismo, que diz muito a respeito à comunidade preta e a relação dela com essas substâncias ilícitas chamadas, né, de uma forma genérica, de drogas, né? Vocês sabem muito bem que drogas também são chamados alguns remédios que são comprados em farmácia, né? E aí, por conta disso, né, algumas pessoas, a gente tem trocado ideia com muita gente, tem ouvido muitos argumentos. Algumas pessoas dizem que o problema das drogas, de resolução desse problema, que impacta muito particularmente a vida das galeras, das pessoas que vivem nas comunidades, nas favelas, nos morros, né? E grande parte dessas pessoas são pretas por conta do racismo, da estrutura do racismo, nunca podemos perder isso de vista, né? Esse problema, ele passa pela legalização das drogas, né? Do tipo, se legalizar as drogas, vai impactar fundamentalmente na ação dos atacadistas, as pessoas, né? Aqueles que estão por trás da produção, controle, distribuição, né, dessas substâncias consideradas ilícitas, e também vai resolver o problema dos varejistas, que é essa galera que está na comunidade. Bom, há um documentário no Netflix, tá, que ele, por incrível que pareça, ele dialoga, apesar de ser recente, ele dialoga muito com, apesar de eu não assistir ele todo ainda, tá, vou deixar claro aqui, mas ele dialoga muito com a visão dos Panteras Negras. Quem são, ou quem foram os Panteras Negras? Os Panteras Negras, Black Panthers, né? Aqui tem um livro chamado Antologia dos Panteras Negras, né? Enfim, que é um texto muito bem amarrado, uma série de artigos aqui, textos muito bem escritos, abordados, muito bem construídos, com argumentos muito bem construídos, com base na experiência da população preta dos guetos dos Estados Unidos, onde mostra a atuação dos Panteras Negras aqui, né, dentre outras coisas, contra a inserção, contra a penetração, né, da droga nos guetos. Por quê? Porque o sistema capitalista, estruturado pelo racismo, ele tem por objetivo não explorar o negro, e sim eliminar a comunidade negra da face da terra. Esse sempre foi, fundamentalmente, o objetivo do racismo em última instância. Racismo é uma estrutura, sistema capitalista, como já estou dizendo, é um sistema, uma ideologia. O racismo não é uma ideologia, o racismo é uma consciência histórica. A consciência histórica racial nasceu 1500 anos antes da era cristã. A consciência histórica racial pressupõe a eliminação do corpo negro da sociedade, da humanidade. Nos anos 60, os Panteras Negras estavam lutando contra essa ideia de eliminar boa parte ou toda a comunidade preta dos Estados Unidos, colocando, incentivando, massificando a utilização dessas substâncias proibidas. Proibidas por lei, propositalmente, lógico, porém que fazem um estrago considerável no corpo de qualquer ser humano, né? Essas substâncias são controladas por grandes atacadistas. Grande parte deles, se não todos, são brancos. Grande parte deles, se não todos, são racistas. Estão em absolutamente acordo com quem controla o sistema capitalista. Até porque muita dessa galera que é atacadista, obviamente, que está, né, em total igualdade de condicionamento, de pensamento, de acordo com a visão do capitalismo, com a visão do racismo. Então, nada mais interessante para essa galera, para os atacadistas, né,
como inclusive, recentemente, alguns poucos anos atrás, um certo político de Minas Gerais, né? Vocês vão lembrar de quem é, não preciso falar o nome dele aqui. Foi candidato à presidência da República, ele mesmo disse, né, que ele era traficante, que vendia, né? O cara está livre até hoje, né? Então esses caras, essas pessoas, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, têm por ideia, né, obviamente, eliminar o corpo preto da sociedade através, massificando, colocando na cabeça de nós, pretas e pretos, e fazer uso dessas substâncias é bom, só que não é, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, né, que a ideia da gente fazer um boicote como resposta a essa penetração maciça, construída, pensada estrategicamente, porque quem leva as drogas para as comunidades, a gente sabe muito bem que são as forças de segurança, que estão a serviço do Estado. Lógico, um Estado que já nasceu racista, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, o Estado já nasceu racista. Então, como ideia, como proposta, né, como estratégia, as drogas, as substâncias ilícitas são levadas para essas comunidades. E eu estou falando dos Panteras Negras. Os Panteras Negras, lá nos Estados Unidos, eles lutaram contra a penetração dessas substâncias, né? E isso a gente pode ver não só nesse livro aqui, que eu já mostrei para vocês, nesse livro aqui, né? Tem vários textos aqui que falam disso, como também nesse filme aqui, que é muito importante que a gente assista, né? É um filme chamado Panteras Negras, que mostra claramente o FBI fazendo acordo com um atacadista branco, né? Ou seja, um cara que controla a distribuição, o comércio de substâncias ilícitas, drogas, né? Branco, que, em comum com o FBI, né, se propõe a vender, a fazer com que as drogas sejam inseridas nos guetos dos Estados Unidos. Para quê? Para fazer com que pretos matem pretos, para tentar ganhar dinheiro com essas drogas, para fazer também com que pretos se matem ao utilizar essas drogas. Então, é uma ideia brilhante, né? E aí, por outro lado, você tem, nos anos 60, né? Vamos lembrar, muita gente fazendo uso de maconha, de cocaína, anos 60 e anos 70 também, né? E LSD, outras substâncias ditas proibidas, cigarro também, que não era uma substância proibida, né? Mas hoje ele está devidamente, como é que eu posso dizer, vigiado de perto, né? O cigarro, né? Que também vicia e etc, faz mal, enfim, prejudica o pulmão, garganta, causa câncer de faringe, de laringe, de pulmão, etc, né? Mas o cigarro, ele continua sendo comercializado livremente. E aí, nos anos 60, essa galera fazendo uso dessas substâncias para supostamente confrontar o sistema capitalista, para confrontar o sistema capitalista e tal. Só que não, essa galera estava se autodestruindo enquanto estava enriquecendo quem produz essas substâncias. E grande parte da comunidade preta, particularmente, estava também, né, fazendo uso dessas substâncias. E os Panteras Negras surgem em 1966, né, para combater o avanço, a penetração dessas substâncias que tinha como única finalidade, né, adoecer o corpo preto, e aí nos Estados Unidos, sempre lembrando que lá não existe uma coisa chamada SUS, por exemplo, né, adoecer o corpo preto, né, fazer ele ficar dependente químico disso, né, e posteriormente vir a adoecer, né, e morrer, né? E se caso essa pessoa não morresse por conta desse adoecimento, ela morreria porque ela seria chamada de traficante, de usuária. Então ela estaria contra a lei. Ou seja, a lei ela já foi criada exatamente para criminalizar, né? Ainda que essa galera não fosse traficante ou não fosse usuária, para criminalizar a comunidade preta. Porque a ideia era colocar a droga lá
para ter um pretexto perfeito para a polícia invadir e matar pretos, porque é esse, em última instância, o objetivo do racismo, né? E aí, essa estratégia, ela veio para cá no Brasil, nos anos 80, né? Particularmente nos anos 90, quando em São Paulo explode o uso de crack. Particularmente, maconha, cocaína, isso já tinha, nos anos 80, anos 70 já tinha aqui no Brasil. Mas particularmente o uso do crack ainda não tinha, porque o crack ele é feito do lixo da cocaína, né? E a cocaína é uma substância altamente viciante, né? E aí, de novo, surge essa ideia maléfica do Estado racista, né? De adoecer a comunidade preta de São Paulo, das periferias paulistas. E depois, curiosamente, né? Essa substância chamada crack, ela migrou para o Rio de Janeiro, chegando aqui no início dos anos 2000. Nos anos 90, o Racionais falava do crack. Deixa o crack de lado e escute o meu recado na música periferia, periferia, em qualquer lugar. O Racionais já falava disso. Racionais e outra galera do hip hop. Não por acaso, eu estou devidamente vestido aqui com a camisa do Public Enemy, que também fazia crítica a essa questão da utilização das drogas por parte dos pretos, sabendo exatamente que fim levaria quem usasse ou quem traficasse, né? Sendo preto, logicamente, porque a ideia é fazer o encarceramento em massa, né? Ou seja, você cria um pretexto, né? E aí coloca na comunidade preta, né? Como uma forma de ganhar dinheiro, só que não, né? Que é um dinheiro que chega fácil e sai fácil, e ao mesmo tempo que ele não enriquece, não ganha dinheiro, não constrói rigorosamente nada para si, destroem famílias, destroem seu próprio corpo, destroem relacionamentos, destroem famílias pretas, né? Eles, muitos homens inclusive, se matam, deixam crianças órfãs, mulheres se matam por conta da utilização e deixam crianças órfãs, e aí cria-se exatamente o cenário que era esperado que acontecesse, que ele criasse, né? Que fosse forjado esse cenário, né? E aí quando a gente discute tudo isso, muita gente fala, não, é só legalizar que acaba esse problema. Não. Se legalizar no Brasil, se legalizar em qualquer outro lugar, quem vai continuar controlando são os mesmos atacadistas de sempre. Porque vai vender em farmácia? Ok. Vai vender em farmácia, a pessoa vai comprar, vai utilizar, vai fazer mal para ela, e os pretos do Brasil, eles têm acesso à saúde pública de qualidade? Não. Não tem. Eles têm acesso a plano de saúde? Grande parte dos pretos? Não. Não tem. O que nos resta? Martin Luther King Jr. nos deu a resposta, muitas das vezes, né? Foi através do boicote. Quando Martin Luther King Jr. promoveu o boicote aos ônibus, né? Nos anos 60, porque os ônibus eram segregados, né? Ou seja, Martin Luther King Jr. ele simplesmente fez aquilo que os racistas queriam que ele fizesse. Os racistas queriam que os pretos não andassem de ônibus, ou então sentassem atrás, né? No fundo do ônibus. Martin Luther King Jr. falou simplesmente, tudo bem, se os ônibus são segregados, vocês não querem que a gente ande de ônibus, então a gente não vai andar de ônibus. Nós vamos para o trabalho ou para onde nós quisermos, a pé, de carona, né? De bicicleta, de qualquer outro meio de transporte, menos de ônibus. O que aconteceu com o faturamento das empresas de ônibus dos Estados Unidos? Caiu drasticamente. O que aconteceu com Martin Luther King Jr.? Foi preso por conta disso. E foi preso outras vezes por muitas outras questões, sem cometer crime nenhum. O Martin Luther King Jr., vocês sabem, era um pastor protestante. Ele era adepto da resistência pacífica, né? Mas o boicote deu certo. Então, eu acho que, diante dessa realidade de promoção do boicote que Martin Luther King Jr. nos ensinou, e diante da luta contra a inserção das drogas e pela questão do esclarecimento, da conscientização da comunidade preta, que os Panteras Negras nos ensinaram, família, não utilize essas substâncias. A gente não tem rigorosamente nada a ganhar com ela, só a perder. Essa substância só prejudica a nossa saúde. Aliás, o grande Marighella, preto também, ele dizia que se nós formos partir para um processo revolucionário, que nós tínhamos que aumentar nossa resistência física. Não dá para aumentar a resistência física com o corpo todo, né, degradado. Não dá, por conta da utilização de substâncias proibidas. Então, eu acho que tem muita gente aí que quando fala em legalização, as pessoas estão pensando, ou estão em discussão de causa própria, estão legislando em causa própria,
ou estão pensando apenas na playboyzada que faz a utilização dessas substâncias, mas eles têm o sistema a favor deles, eles têm o poder econômico a favor deles, e eles têm a cor da sua pele a favor deles, fundamentalmente, né? Então, família, assim, o papo aqui é só pra gente começar a pensar, né? E prestar atenção nas sutilezas da estrutura do racismo, combinado com o sistema capitalista, que nos apresenta o veneno caro, e nós pagamos por ele caro, que nós deixamos de fazer outras coisas muito mais importantes com o nosso dinheiro para adquirir esse veneno, para enriquecer nossos inimigos, e nós acabamos nos tornando escravizados desse veneno, né? E, obviamente, a gente continua fazendo com que nossos inimigos fiquem felizes com a nossa destruição. Continuem ativando o sininho, continuem se inscrevendo no canal, continuem compartilhando os vídeos. Tamo junto sempre. Rotética, África no Centro.